Aleluia. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor. Pega na mão de quem está do seu lado. Eu queria levantar, queríamos orar nessa manhã pela família do apóstolo Estevão Hernandes e da apóstola Sônia Hernandes. Eles perderam um filho ontem. E só quem é pai e mãe, que já passou por isso, sabe o que é isso na sua casa. E um homem que dedicou sua vida ao ministério, com a sua família. Deus, como o apóstolo Paulo dizia, eu preferia morrer e estar com Cristo, né? Nós temos tanto, às vezes, pavor da morte que não entendemos tudo que o Senhor está fazendo. O Senhor trabalha eternamente. Tudo que o Senhor faz tem um propósito eterno, não é um propósito momentâneo. Então eu queria levantar um clamor pela família enlutada. E não é fácil, irmãos, porque o princípio original é os filhos enterrarem seus pais, não os pais enterrarem os filhos. Mas como eu disse, Deus sabe todas as coisas. E Deus está no comando de tudo. E cabe a nós, ministros do Senhor, vocês que são ministros aqui em São Paulo, principalmente, né? O seu irmão agora está com dor, está em casa. É um irmão nosso, é um homem que prega o Evangelho, é uma família de sacerdotes que tem tocado muitas famílias nessa terra. E eu queria pedir que os irmãos levantassem um clamor pela família do apóstolo Estevão Hernandes. Eu particularmente nem conheço ele pessoalmente, mas é um homem de Deus. E eu quero orar pela sua casa. Eu sinto, antes de começar a pregar, de orar pela sua casa, orar pelos membros da igreja, porque no momento desse sofre todo mundo, né, irmão? E a gente precisa entender isso. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome e exaltar o Teu nome e pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos lá sobre a casa do apóstolo Estevão Hernandes, o homem que o Senhor levantou, a mulher que o Senhor levantou, a bispa Sônia. Eu quero pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre aquela casa, Senhor. Que o Senhor acalente o coração dos Teus filhos. Que o Senhor aqueça aquela igreja, aqueça o ministério Renascer nesse momento de dor, Senhor, nesse momento de dificuldade. E sei que os princípios, os ensinos que a dor nos traz, que o sofrimento nos traz, todos eles são benéficos. Mas é muito difícil passar por esse momento, Senhor. E nós, como ministros do Senhor, como pastores aqui em São Paulo, os Teus filhos estão aqui. Nós queremos levantar, Senhor, um clamor e pedir, Senhor, estenda a Tua mão sobre o ministério Renascer. Nesse momento de dor, Senhor, Deus traga alegria e paz ao coração dos Teus filhos. Que eles tenham visão do sobrenatural nesses dias, Senhor. O coração daquele pai, daquela mãe, dos irmãos, de todas as pessoas que, Senhor Deus, sente a dor da perda. Que o Senhor estenda as Tuas mãos e o Teu calor, e o Teu carinho, e o Teu amor toque aquele homem, Senhor. Toque aquela mulher e os guarde, e os proteja nesse momento tão difícil da sua jornada ministerial, Senhor. Da sua jornada como família, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Sabemos que o preço é alto, Senhor, de servir ao Senhor, de estar na Tua obra. Mas sabemos que o Senhor conhece essa dor. E nós queremos pedir, Senhor. Quando o marido perde a esposa, Pai, ele fica viúvo. Quando o pai perde o filho, ele fica órfão. Mas quando os filhos perdem, os pais perdem os filhos. Quando os filhos perdem os pais, eles ficam órfãos. Mas quando o pai perde o filho, Senhor, não tem nem nome para isso. Não tem explicação, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor seja um socorro bem presente na hora da angústia, na casa daqueles sacerdotes, Pai, dos Teus filhos, em nome de Jesus. E assim seja, Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom dia, Pai do Senhor. Amém.
Cumprimenta aí mais 5 pessoas bonitas perto de você. Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome. Estamos no nosso último café do ano. Senta aí um pouquinho, descansa um pouquinho. Aleluia. Estamos no nosso último café do ano. Estamos felizes porque entendemos que estamos cumprindo um propósito e pedimos e entendemos que o Senhor, nesse tempo que nos trouxe aqui, juntamente com o apóstolo Djalma, a gente juntos aqui, fazendo essa obra, no culto da aliança e no café de pastores, a dedicação de todos os irmãos que fazem o café, que preparam o pão lá tão gostoso, tudo arrumadinho, todo mundo se dedicando, acordando cedo, para juntar essa pastorzada, né? E quem aqui é pastor, irmão? Quem aqui é crente normal? Quem é pastor, pastora? Levanta a mão. Isso, coisa linda. Então, irmão, você percebe que a reunião de quinta-feira é um pouquinho diferente da reunião de quarta-noite, porque tem mais ministros na quinta pela manhã, e eu não estou enxergando vocês. Parece que está escuro, né? Ah, tá bom. Não estou vendo os olhos de vocês, irmão. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E quando se junta mais ministros, o céu muda, o ambiente muda, por causa do peso da responsabilidade, do peso da autoridade. E eu creio que nesses dias Deus não está só alinhando a nossa autoridade, porque Deus precisa alinhar a nossa autoridade para nos dar a autorização de fazer. Porque só ter autoridade e não ter autorização para fazer também não adianta. Amém? Nós precisamos ter autoridade e a autorização para fazer. E nós temos visto que nesses dias o Senhor está fazendo isso, Ele está alinhando o nosso coração. Ó, clareou. Aleluia. Haja luz. Haja luz e ageu. E nós queremos louvar o Senhor por esse tempo. Queremos agradecer ao Senhor por todos esses meses aqui em São Paulo. E só estar aqui junto todo mês com o Djalma, conversando. A gente recebe tanto na mesa. Aleluia, tanto na mesa. Assim, até nas brincadeiras a gente é feliz. Amém? Esse dia a gente foi comer num restaurante aqui, com os irmãos. E aí algum irmão foi cortar a carne e a gordura da carne caiu na roupa. Aí o garçom fez, calma, que tem um negocinho ali, veio com spray. Que é isso? Ele disse, isso é para tirar a gordura. Eu digo, então põe aqui também. Que gordura? Você pode tirar a gordura, põe aqui. Não é, apóstolo? E aí, até nas brincadeiras a gente aprende, né? E é bom demais criar esse ambiente sadio. Nós louvamos ao Senhor por isso, irmãos, por ter amigos. Pelos amigos que nos socorrem no tempo de angústia. E esses dias Deus tem me falado uma palavra assim, olha Luiz, aplique seu coração não só no que você está ouvindo, não se impressione só com o que você ouve, mas você precisa praticar, aplicar o que você ouve. Então a gente se impressiona às vezes com a palavra e diz, meu Deus, que palavra, mas não faz nada com ela, não muda nada na vida da gente. Nós vamos aplicar o que ouvimos, não só nos impressionar com o que ouvimos, amém, irmãos? Então nesses dias nós precisamos aplicar. Eu acho que nós nunca tivemos num tempo com tanta revelação, As crianças estão pregando o Evangelho. Meu filho tem 10 anos, ele tem noção de ateísmo, ele tem noção de Apocalipse, ele está lendo o livro de Apocalipse. Há 20 anos atrás, quando a gente dizia, abre Apocalipse, na igreja todo mundo diz, ai meu Deus, Apocalipse. Eu estava lá em Brasília semana passada, o Samuel, uma criança, que são filhos do Augusto e da Andréia, eles são missionários no Nepal, agora voltaram do Nepal, uma criança, 6 anos, ele parou do meu lado, depois do culto a gente sentou para jantar, ele sentou do meu lado, fala bem bonitinho, ele
disse, pastor, o senhor conhece a história de Gideão? Eu disse, mais ou menos, você pode me explicar? Aí ele começou a falar, por que Gideão fez isso? Porque ele achou que o Senhor ainda estava com ele. E ele saiu para lutar com os filisteus, mas não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. Eu digo, meu filho, vejo que tu és profeta, fala. E aí, ele disse, foi falando, no final, irmão, ele olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor já entregou o seu coração para Jesus? Eu digo, na cara, você pegou. Que negócio é esse? Não, é sério, o senhor já se converteu a Jesus? 6 anos. A André e o Augusto riam, botavam a mão na cabeça assim, Samuel, que isso, pastor? E ele olhava, mamãe, eu estou falando com ele de Jesus. Ele não estava nem aí, porque eu tinha acabado de pregar, ele estava perguntando se eu estou convertido. Para ele era mais importante eu estar convertido do que a palavra que eu preguei. E aquilo me fez pensar muito. Será que eu estou convertido, meu Deus? Irmãos, nesses dias nós estamos vivendo dias específicos, amém? Dias decisivos. Que só uma pregaçãozinha meia boca não funciona, não. Aquele feijãozinho com arroz não dá mais. Aqui nós temos que entrar em lugares que a gente... Porque nós estamos lidando com uma igreja frustrada. Pastor? E graças a Deus que ela está frustrada. Porque ela está voltando para a sua realidade. Ela está saindo de uma ilusão evangeliquez, está voltando para um lugar em Deus. Aleluia. Uma igreja que tentou trazer a arca num carro de boi, que tentou carregar a presença do seu jeito, e no meio do caminho as pessoas foram morrendo e foram se acabando, aí todo mundo parou e disse, opa, isso que me impressiona em Davi. Davi, quando viu que Uzá morreu, ele não continuou a procissão, ele não disse, morreu porque não tem fé, está em pecado. Não, ele parou e disse, opa, tem alguma coisa errada, estou fazendo algo errado. Davi não culpou ninguém. Ele não disse, não, foi Uzá que botou a mão na arca e morreu, infeliz, pecador tem que morrer mesmo. Não, ele parou, deixou a arca na casa de Obed-edom e foi para Israel, foi para Jerusalém com a mão na cabeça, pensando, como trarei a mim a arca do Senhor? Como eu vou trazer? Porque não existe só a minha vontade de fazer, tem um jeito certo de fazer. Não é só fazer o que eu quero, tem uma forma correta de fazer o que eu quero, porque dele é o sim, dele é o amém. Essa vontade de fazer é ele que coloca em mim. Agora tem uma forma correta de fazer o que ele está mandando eu fazer. Eu não posso botar a arca num carro de boi e fazer o que eu quero, irmãos, e desfilar com a presença e achar que está tudo certo, e as coisas vão se desabando no caminho, e pessoas vão morrendo no caminho, eu vou perdendo a pureza, vou perdendo a legalidade, a autorização de Deus, e vou dizer, não tem problema, vamos embora, o negócio é a gente continuar, deixa quem quiser cair, cai, quem quiser ir cair, não, tem alguma coisa errada. Vamos parar. É nós que temos. Quando alguma coisa, irmão, quando pessoas lá no ministério, quando algumas coisas começam a acontecer errado ao meu redor, eu paro. Às vezes as pessoas vêm confessar pecado para a gente, eu paro e me pergunto, onde é que eu errei com você? Não, pastor, não foi o senhor, não, foi sim. Eu sou seu pastor. Você me ouve toda semana. Ou você não está querendo o que eu ensino, ou eu estou ensinando alguma coisa errada para você. Eles, não, pastor, quando começa a acontecer a mesma coisa, o mesmo fato, muitas vezes dentro da igreja, eu paro se tem alguma coisa errada, eu estou fazendo algo errado. Eu não culpo ninguém não, irmão, eu assumo, eu digo, Senhor, se eu sou o anjo da igreja, amém? Se em Apocalipse ele vem falar com o anjo da igreja e diz, a igreja está assim, 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 tem porém contra ti. Tem alguma coisa errada. Então eu paro e vou dar uma analisada na minha vida para ver se eu não estou pisando fora da faixa, ver se eu não estou querendo agregar algumas coisas que não foi Deus quem fez. Amém, irmãos? Então nesses dias
Eu vejo assim, esse grande alinhamento. Eu vejo que Deus está preparando a gente para entrar nesse lugar. Aleluia. Amém? Amém? O Senhor não vai me dar uma vida nova, Ele vai me dar a vida dele. Aleluia. Amém? Amém? O Senhor trocou de vida comigo, Ele me deu a vida dele. Eu estou vivendo a vida de Jesus. E já não sou mais eu que vivo, então eu não posso mais fazer só o que eu quero. Isso é sério. E a gente às vezes não pensa, a gente às vezes continua correndo, continua seguindo. É ou não é, gente? Quando Jesus perguntou para os discípulos em Mateus 16, ele perguntou o quê? O que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo, outros isso. Porque as pessoas sempre falam do que você era, do que elas acham que você é. Elas sempre falam do seu passado. Porque as pessoas falam que você foi, não que você vai ser. Amém? 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 Só uma igreja profética é capaz de falar do seu futuro, não do que você foi. Então a gente, irmão, a gente está mais preocupado em divulgar o que fomos do que o que seremos. Amém? E nós precisamos parar nesse lugar agora. O reconhecimento das pessoas vai dar a elas o direito, a legalidade de receber o que eu carrego. Às vezes tem gente que para assim na minha frente assim: ô pastor, como é que te chama? Apóstolo, profeta, pastor? Eu digo, me chama de Luiz Hermínio. Mas como é que eu te chamo? Eu digo, irmão, o que é que você pensa de mim? Eu penso isso, então é isso que você vai receber de mim. Você me vê como um pastor, você vai receber do meu ministério pastoral. Se você me vê como apóstolo, você vai me receber do meu ministério apostólico. Se você me vê como seu amigo, você vai me receber. Você vai receber do que eu carrego, um encargo de amizade. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por que Nazaré não pôde receber de Jesus? Porque para Nazaré, Jesus era o filho do Zé. Às vezes você tem dificuldade de receber no meio dos seus, não é? Por quê? Porque para eles você é Às vezes lá na minha família eu sou um ex-viciado que converteu e agora pensa que é Deus. Então isso é normal. As pessoas sempre vão receber de você o que elas reconhecem de você. Amém? Fica tranquilo. Eles olhavam e diziam assim: mas ele não é o filho do Zé, aquela ali não é as irmãs de Jesus, ele não é o filho de Maria, não conhecemos nós a sua família. O que esse cara está pensando que ele é para falar o que ele está falando? As pessoas não se assustem. Amém? Por isso que é bom a gente estar em casa. Por isso que é bom você cuidar de gente. Porque as pessoas, elas expressam a sua humanidade. Amém? Por aí tudo, onde a gente vai pregar, as pessoas querem comprar os nossos livros, querem tirar foto. Meu Deus, tem gente que abraça, a gente chora, diz, meu Deus, pastor, cara, depois que eu te ouvi, cara. Aí quando você pensa, você anda 3 dias fora de casa, 4 dias, você pensa, meu Deus, o que Deus faria ser um cara legal que nem eu? Não, Deus não vive mais sem eu, é impossível. Não, o céu seria muito chato ser um pregador que nem eu. E aí quando o avião pousa lá em Itajaí, que você chega em casa, às vezes quem vai te buscar no aeroporto já vem contando desgraça no caminho. Pastor, tivemos um problema assim na igreja. Pastor, esses dias eu estava chegando de viagem, o irmão que foi trocar as lâmpadas lá, caiu do andaime e quebrou um tornozelo e tá. Amém, irmãos? Tornozelo? Não foi só o tornozelo, foi a outra perna também. Tá bom. E aí você lembra das fotos das pessoas comprando seus livros e te abraçando lá fora, você diz, Deus leva eu de volta. Por favor, Senhor, esse povo não entende o que eu carrego. Eu sou profeta. Deus, eu sou profeta. Lá eu prego e ainda ganho uma oferta, Senhor. Aqui eles vêm aqui na igreja pedir. Deus diz, mas é aqui que você é homem. Ser tu homem.
E aqui não adianta você posar de bacana, esticar o peito, andar na ponta do pé. Aqui todo mundo te conhece, cabeção. Aqui todo mundo sabe que você não presta mesmo, que você é um Zé Mané, um ex-viciado que se converteu e só é alguma coisa porque eu estou na sua vida. Mas se eu lá fora o povo me admira. Você ouviu como eu preguei hoje? Não, você não conhecia essa palavra. Não, essa palavra o senhor nunca viu. Foi uma revelação, meu Deus. E eu prego para eles aqui, parece que eu estou pregando para a parede, ninguém diz aleluia. E eu vou lá fora e eu digo, receba, todo mundo se joga no chão. Aqui eu digo, receba, eles ficam olhando um para o outro. Me leva de volta para as nações. Eu quero andar nesse lugar. E é isso que Deus está fazendo. Deus está trazendo a gente de volta para casa para nos frustrar, para mostrar você para você mesmo. Você já viu uma foto sua feia? Eu tenho umas fotos de vez em quando os irmãos postam. Agora o Facebook ele inventou de todo ano botar as coisas da gente, sem a gente pedir. E aí eles põem uma foto, esse dia botaram uma foto minha da Iraci. Eu disse, quem foi que botou esse inferno aqui, Iraci? Ela disse, os irmãos estão mandando assim. Bane esses irmãos. Umas fotos feias da gente. Você já viu foto feia sua? Você já lembra a tristeza? Hoje não, você apaga na hora. Não gostei, tá. Mas antes, irmão, a gente ia, tirava foto. Aí a moça tirava foto, dava um bilhetinho para você, já vem buscar daqui a 10 dias, né? Você ia já em depressão. Você diz, meu Deus, como é que eu fiquei? Será como é que eu fiquei? Você já ia, aquele pacote amarelo da Kodak, lembra? Ou então aquele verde com branco da Fuji. Você vinha, e aí você abria, daí quando você puxava a foto assim, você dizia, meu Deus, eu nunca mais tirei foto aqui. O cara ele não sabe tirar foto minha. Aí você diz, olha aqui, ó, meu nariz ficou muito grande. Não, mas é que o seu nariz é muito grande mesmo. E você nunca se deu conta disso. Você precisa ter um encontro com você mesmo, para saber quem realmente você é. A Bíblia, ela é um espelho, ela não é uma janela. A Bíblia é um espelho que você se olha e se vê. E você se vê. Por isso, pregadores que estão de plantão aqui nesta manhã, não leia a Bíblia como um pregador. Leia a Bíblia como um filho. Porque se você lê a Bíblia como um pregador, você só vai tirar as coisas boas para dar para os outros. Mas você nunca vai tirar as coisas ruins de você. Nesses dias não são dias de ler a Bíblia, são dias de deixar a Bíblia ler você. Deixa a Bíblia ler você nesses dias e arrancar tudo que não presta. Deixa passar assim um raio-x na sua vida. Deixa a Bíblia te denunciar. Deixa ela denunciar suas mazelas. Porque nesses dias, irmãos, pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, a sua vida tem que ser de vida. As pessoas têm que ver o que você carrega. Aleluia, porque as pessoas, elas precisam receber do que você carrega. Aleluia, você, como eu já disse no mês passado, você é uma carta viva. E a carta, ela tem um remetente e um destino. Você é só a carta. Você não pode violar a correspondência. Você não pode abrir a carta e escrever o que você quer. Porque o que Deus escreveu em você não é para você ler, é para alguém ler. E você não pode violar a correspondência. Violar a correspondência é crime. Por isso você é a carta. Deus colocou uma mensagem em você, e alguém vai atirar o selo e vai abrir, e vai ler, e vai desfrutar de você. É tão interessante, irmão. Você ora por alguém, você diz, vem cá, irmão, eu vou orar por você. Você põe a mão no cara, o cara enriquece em 3 meses, e você pagando dívida. Você diz, por que você não dá essa graça para mim? O Senhor diz, porque o evangelho não tem a ver com você. Deus te ungiu para alguém. Deus te ungiu para alguém. Deus te ungiu para alguém. Ele não te ungiu para você. Ele te ungiu para alguém. Ele te ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para libertar os cativos. O problema é que nós não entendemos.
Nós precisamos entender que a unção é para alguém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 30. Jesus, irmão, foi recebido em Jerusalém num dia, uma semana depois estavam empurrando ele para a cruz. Por isso nós não podemos tomar a identidade do que as pessoas pensam de nós. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos tomar a identidade disso. Você não pode tomar a identidade de quem você não é bom porque as pessoas te aplaudem, ou é ruim porque elas te criticam. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. São teus pensamentos que me definem. Teus pensamentos me definem. Eu não sou definido, você não é definido por crítica ou por elogios. Você é definido pelo Senhor. Gênesis capítulo 30. Aleluia. Diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. É isso? Vendo, é meu Deus mesmo, irmão. Segura aí que Deus vai te pegar. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Respondeu ela: eis aqui a minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que eu tenha filhos sobre os seus joelhos, e ela receba filhos, e eu receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher de Jacó, e Jacó deitou-se com ela, e Bila concebeu e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou Dan. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado contra minha irmã e venci, e lhe chamou Naftali. Versículo 14 agora. Saiu Rúben no dia da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me, peço-te, das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: já é pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: pelas mandrágoras Jacó se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Quando Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e lhe disse: deita-te aqui comigo, porque eu te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz ao quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, porque dei minha serva ao meu marido. E a chamou de Issacar. Aleluia! E a chamou de Issacar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero gastar um tempo com você nessa manhã para falar dessas duas igrejas, dessas duas mulheres, Raquel e Lia. Se você analisar em toda a Bíblia, Paulo fala disso. Paulo diz que em Efésios capítulo 5, versículo 30 e 31, Paulo diz que deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Paulo para, vírgula, e diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Paulo está comparando o casamento com Cristo e com a igreja. Por isso que a Bíblia diz que o homem que não cuida bem da sua esposa, suas orações não são atendidas. Porque a forma que Deus deu para você entender o relacionamento de Deus com a igreja é o seu casamento.
E é tão interessante que Paulo diz: deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Aí Paulo para e diz: grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está falando que a mesma forma que o marido deixa a sua casa, se une à sua esposa, e aonde ele se une? Na intimidade. Por isso que casamento sem intimidade é difícil se manter, irmãos. Casamento precisa ter intimidade. Amém? Paulo diz: grande é esse mistério. É um mistério mesmo, porque ninguém assiste. Amém? Quando você está na intimidade com o seu cônjuge, não tem plateia. Porque se tiver plateia já não é intimidade, é pornografia. Intimidade, ninguém pode dizer como eu me movo com o Senhor na intimidade. Aleluia, não existe uma cartilha para você se mover com o Senhor na intimidade. Aleluia, por isso que o lugar de manifestar a intimidade não é o púlpito. Entra tu no teu quarto e fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto te abençoará. Eu aprendi isso há 10 anos atrás, quando eu fui filmar o parto da Iraci. A Iraci teve o nosso quarto filho, Samuel, e eu fui filmar o parto dela, até porque o Samuel nasceria com síndrome de Down. Nós temos todos os exames da nossa casa que comprovam isso. E eu não tenho problema de ter um filho com síndrome de Down, porque eu acho que Deus dá crianças especiais para pessoas especiais. E quando diagnosticou que a gente ia ter um filho especial, eu fui orar, eu disse: Deus, eu não tenho problema de ter um filho especial, mas se eu tiver um filho especial, eu não vou viajar com tanta frequência, eu não vou poder cuidar da igreja com tanta frequência, porque eu vou me dedicar à minha esposa e ao meu filho especial. E aí o senhor vai perder um baita pregador. O senhor vai perder com isso. Pensa bem no que o senhor está fazendo. Porque nenhuma vez eu disse que foi o diabo que fez. Quem coloca filhos no ventre não é o diabo, irmão. Amém? Quem é o autor da vida é Deus, não é Satanás. Nenhuma vez eu disse: o diabo entrou aqui agora. Não, eu não dou. Nem o inferno é do diabo. Deus teve que fazer um inferninho para ele. Então para de dar coisa para o diabo que não é dele. Eu disse: Senhor, e deu certo. Eu e a minha esposa jejuamos por 40 dias, oramos e não falamos para ninguém. Daí no 38º dia nós contamos para a igreja, contamos para os pastores. Num café de pastor, todo mundo orou pela gente. Na segunda-feira ela fez outra ultrassonografia, desapareceu assim. O Samuel, ele é meio especial mesmo. Ele é muito especial, ele fala umas coisas da Bíblia assim, muito forte. Ele tem umas evidências muito fortes, ele tem sonhos proféticos. Ele fala umas coisas, ele ora em línguas desde 2 anos e meio de idade. Ele tem umas pegadas assim, ele tem uma percepção musical, ele aprendeu a tocar bateria, toca bateria desde 4 anos e meio. Ele é um filho muito especial, ele é um filho que me discipula muito, me doutrina. Olha que eu tenho vontade de socar ele, porque eu faço uma coisa e ele diz: mas não é isso que você ensina. Eu digo: cala a boca, Samuel, sou seu pai. Aí ele diz: mas os filhos também convertem o coração dos pais. Eu digo: cala a boca, rapaz. Ele é terrível. Cuidado, seus filhos, eles vão ser melhor que a gente. Eu quero profetizar que seu filho vai ser melhor que você. Porque seu filho não vai ter que sair de religião, não vai ter que derrubar a parede, não vai ter que derrubar a coluna. Você arrancou, derrubou, destruiu e arruinou. Ele só vai plantar e edificar em nome de Jesus. Então declarar isso sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Amém, querido? Então naquele dia, quando eu fui filmar o parto da Iraci, eu recebi essa palavra do Senhor. E a coisa mais extraordinária que você pode ver na sua vida é um parto, quando você não desmaia na metade. Que é muito comum a gente desmaiar na metade. E eu fui filmar e quase desmaiei. Ele assim fez uma cesárea. Quando a médica da Iraci tirou a criança de dentro dela, Deus me deu uma palavra. Deus falou sobre intimidade comigo.
Deus disse: olha, sua esposa carregou essa criança por 9 meses. Alimentou, protegeu, transferiu, inclusive sentimento. Mas quem colocou essa criança ali foi você. E Deus começou a me falar da intimidade do noivo e da noiva. Ele disse: a minha igreja às vezes ela faz muitas coisas para ter filhos. Se ela parar tudo e for para a intimidade comigo, eu sei que a gente quer fazer coisas porque a gente quer ganhar pessoas para Jesus. É ou não é? A gente não quer ganhar pessoas. E a gente é cheio de ideias, né, irmão? Porque Deus nos capacitou de criatividade. E graças a Deus pela criatividade. Mas às vezes a nossa criatividade sobrepuja a sabedoria de Deus. Muitas vezes a nossa criatividade ela passa dos limites. E a gente quer gerar filhos, a gente enche a igreja de programa e quer gerar filhos pelos programas. E programas não geram filhos, geram garotos de programas. E garotos de programas, eles têm intimidade por dinheiro, não por amor. E Deus está gerando nesse tempo, irmãos, filhos que vão entrar na intimidade por amor. Não por aquilo que Deus pode dar para eles. Mas eles estão dispostos a perder qualquer coisa. Porque para entrar em intimidade você tem que tirar a roupa. Para entrar na intimidade você tem que entrar nu. Você tem que baixar as calças, meu amigo, e mostrar a sua intimidade para ele. E é ele que vai descobrir e vai definir se você é puro ou não. O bom é que ele pega tudo que não presta e purifica. Ele nos torna virgem de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E até você que era estéril, que não gerou, com ele, você gera. E Deus me deu essa palavra 10 anos atrás, no quarto, na maternidade Marieta Conde Bornaus, lá em Itajaí, no hospital. Eu fiquei 3 dias com a Iraci lá, internado com ela. Eu queria ficar lá. Eu fiz todo o pré-natal, porque nem um filho, todos os outros filhos que nasceram, eu nunca estava em casa. E quando o Samuel nasceu, eu sei que o Samuel veio para remir a nossa casa. Então nós combinamos, vamos ter um filho, vamos. Eu vi ele nascer, eu vi ele passar na casa antes dele nascer. Ele andava em casa, eu vi ele andar em casa uma vez antes de nascer. Eu disse: nós vamos ter um filho, é filho um homem, dos olhos azul, cabelinho louro, é assim, 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 assim. E eu escrevi isso. Nós estamos entrando num tempo, irmãos, que a igreja ela está gerando coisas que vão remir a sua casa. Nós estamos gerando coisas de alma que nós vamos ser remidos pelo Senhor. Samuel ele veio para remir nossa família. Então todo pré-natal, toda vez que ele ia no médico fazer algum exame, eu ia junto. Eu fiz tudo, eu fui comprar um sapatinho, a roupinha, eu fiz tudo junto. Eu tenho uma Bíblia, quando ele nasceu, eu peguei ele no colo, peguei ele, enrolaram ele, nasceu com 2,450 kg, 45 centímetros. E eu peguei ele no colo e levei a Bíblia e botei a Bíblia no colo dele assim, peguei e disse: o seu primeiro presente na terra é essa palavra. E eu sou meio profético, eu sou meio profético e meio antigo. Depois que ele perdeu o umbigo, eu peguei o umbiguinho dele, dobrei e botei dentro da Bíblia. Ele estava guardadinho lá em casa, na minha estante. O umbigo dentro da Bíblia que é dele, com o umbigo que estava dentro. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entrar num ambiente profético para entender que Deus está remindo a igreja. Deus não está só enchendo a igreja, Ele está remindo a igreja. Aleluia. Amém? Porque a igreja ela foi cheia, mas ela precisa ser remida agora. Deus está remindo a igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando desta igreja, eu estou falando da igreja no Brasil, da igreja nas nações, da eclésia, do corpo de Cristo. Deus está nos remindo. E aí, para falar disso, eu quero usar Raquel e Lia, porque a Bíblia diz que Jacó amava Raquel e respeitava Lia. A Bíblia diz que Raquel era robusta.
É uma palavra que Deus usou para chamar ela de uma mulher atraente, de uma mulher chamativa. Por onde passava, Raquel chamava a atenção. E a Bíblia diz que Lia, para Deus não chamar ela de feia, diz que ela tinha um semblante caído. Está aí uma boa ideia para a gente chamar os outros de feio. Para não dizer que o cara é feio, diz: você está com um semblante meio caído. Né? Lia era fraquinha de aparência. E claro, Jacó, ele se encantou por Raquel. E a Bíblia diz que Lia, ela ela era feinha. E a Bíblia diz que, vendo Deus que Lia era desprezada, abriu-lhe o Senhor a sua madre. Você já viu que Deus tem um negócio com os desprezados, com os feinhos, irmão? Diga para o irmão que está falando: você é feinho, mas Deus vai abrir a madre, irmão. Fica tranquilo. Fala para ele assim: você, Johnny, é feinho, mas Deus vai te dar. Você vai gerar para o Senhor, meu amigo. Amém? Amém? Isso comparando hoje, Deus está falando da igreja robusta, atraente, que chama atenção. Mas, irmãos, se a gente for analisar algumas coisas, quem está gerando mesmo são as igrejas feinhas. Só a igreja da favela, só a igreja pequenininha, só a igreja que está começando. Ontem nós falamos sobre isso de 10 anos para cá. Deus começou a levantar alguns ministérios que estão gerando, estão sofrendo, irmão, sofrendo. Por quê? Porque estão gerando coisas mais legítimas. Eu não estou anulando o que aconteceu até aqui, por favor. Eu estou dizendo que às vezes a gente precisa entender o movimento do Senhor. Amém? Que nem tudo que brilha é ouro. Que nem tudo que aparece é manifestação, pode ser só exibição. Nem tudo que se exibe se estabelece por Deus. O evangelho do reino, ele não se exibe, ele se estabelece. Oh, glória! Marcos capítulo 4, versículo 26. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança sua semente na terra e vai dormir. Depois, quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. Então chega-se a colheita e passa-se-lhe a foice. O reino dos céus é assim. Você planta a semente e vai dormir, e você nunca sabe como. Senta comigo e pergunta: como é que o ministério cresce? Eu não sei te explicar. Porque se eu te explicar, já não é Deus quem fez crescer, fui eu. E se sou eu que faço crescer, sou eu que tenho que alimentar. E aí todo mês eu tenho que criar uma coisa nova para manter as pessoas em movimento. E as pessoas estão se movimentando, mas elas não estão se estabelecendo. Estamos criando uma igreja fraca na alma, uma igreja almática, que quando canta um louvor na alma, todo mundo chora. E aí já levanta um profeta, põe a mão na cabeça, já aproveita que alguém está chorando. Veja bem, eu não estou anulando as manifestações, eu estou dizendo que nós precisamos sair da alma. Esses dias minha esposa fez um voto com Deus, raspou o cabelo. Eu acordava assim, olhava e disse: meu Deus, eu estou dormindo com o Ronaldinho, Jesus, ajuda. Aí nós fomos para uma conferência, chegou já três pessoas, botaram a mão na cabeça dela. Deus vai te curar dessa enfermidade. Ela disse: não estou doente não, filha, eu estou no propósito. Porque os profetas estão se manifestando por evidências, não por revelação. Porque a igreja na alma, se o cara está chorando, está triste, está rindo, está alegre. Não! A alegria não é fruto do Espírito, não é fruto da alma, é fruto do Espírito. Eu não tenho que sentir para me alegrar, eu tenho que saber quem eu sou e quem Ele é para me alegrar. Quando eu tenho, Deus está me abençoando. Quando eu não tenho, Deus está me provando. Nós criamos algumas evidências, irmãos, alguns chavões. E nós vamos continuando levando a nossa arca em cima do carro do boi, pessoas morrendo no caminho, e a gente caminhando: eu vou para Canaã. Não, você não está indo para Canaã, não. Você está indo para uma igreja almática, frustrada, fraca, que se tirar o microfone, se tirar a câmera de televisão, se tirar a internet, não sobra nada. Desse jeito.
Se tirar a propaganda, acabou, não sobra nada. E é isso que Deus está fazendo conosco. Ele está dizendo, não adianta você ser robusto e não gerar. Não adianta você passar por aí, chamar atenção e não gerar. Não adianta você parar o trânsito e não gerar. Mas a feinha está gerando. Tem uma igreja feinha que está gerando. Ela não aparece muito, ela está escondidinha. Ontem nós falamos sobre isso aí, pastor Djalma. Há uma diferença de você fazer para mostrar e você mostrar o que faz. Quando você faz para mostrar, você quer exibir. Quando você mostra o que faz, você quer estabelecer um modelo. Por isso os comunicadores, os internautas de plantão, eu sempre digo, eu faço reunião com a minha equipe de comunicação lá da igreja, de queridos. Eles não põem nada na internet sem passar pela minha mesa. Por quê? Porque eu quero saber se a gente está exibindo demais, ou se a gente está estabelecendo um modelo. O modelo está sendo estabelecido. Não, está muita exibição. Para tudo. Para. Está errado. Não, mas é uma ferramenta. Não, mas não é para exibir. Quem se exibe busca aplausos, busca palmas e não almas. Quem se exibe busca palmas e não almas. E nós temos que voltar para o nosso propósito de igreja. Quando Deus percebeu que Lia era feinha, que era desprezada, a Bíblia diz que Deus abriu-lhe a sua madre. Irmão, Lia gerou Rúben, o primogênito. Pastor Djalma, Lia gerou Levi, da tribo sacerdotal. Lia gerou Judá. Judá. Descendência de Jesus. A descendência de Davi. A feinha. Então você tem que profetizar de novo para o seu irmão. Não se preocupe de ser feinho. Diga para ele, não se preocupe. Você é feinho, mas Deus vai te usar, seu feinho. Diga para ele, você é fraquinho de aparência, mas Deus vai te usar. Fala para ele. Você se alegra, né, John? Aleluia. Louvado seja Deus. E aí, Raquel representa a igreja robusta, mas não gera. Aí o que ela diz? Jacó, me dá filho, senão eu morro, porque eu não aguento mais ver minha irmã tendo filhos e eu não. Raquel morreu gerando a caminho de Belém. Porque uma igreja que quer filho só para competir com as outras, ela morre enquanto gera. Ela disse, eu não aguento mais ver a minha irmã tendo filho ou não. Pega aqui, ó, Bila, pega a Bila. Bila é minha serva, gera filho nela, e os filhos vão nascer no meu colo, vai ser meu, aleluia. É isso que é o problema. Igreja se prostituindo. Quer gerar filho, não importa a forma e nem a fórmula. Não precisa ser intimidade com a igreja. Tendo intimidade com alguém, tá bom. É melhor pagar alguém para fazer do que gastar um preço. É melhor pagar o ingresso do que pagar o preço. É melhor pagar alguém para gerar avivamento do que botar a boca no pó, pelo menos 1 hora por dia, quem sabe 30 minutos, para gerar um avivamento. É melhor pagar alguém e dizer assim, vem cá, te dou a metade da oferta, mas porque você arrasta povo. Irmão, nesses dias não adianta arrastar povo se Deus não tiver no ambiente. Não adianta arrastar povo, nós temos que trazer Deus de volta para a sua igreja e dizer, Senhor, nós nos arrependemos, perdoa-nos, mas vem, Senhor, nós queremos intimidade. Se deita conosco, engendra em nós a tua graça, o teu amor. Me perdoe a palavra que eu vou falar aqui. Senhor, ejacule em nós vida. Coloque vida em nós, Senhor. Nós queremos gerar.
queremos mais fazer promessas para as pessoas, para que elas permaneçam conosco. Nós não queremos mais dar coisas para que elas permaneçam. Nós não vamos mais fazer nada para gerar filhos. Nós vamos voltar para a intimidade. É isso que nós vamos fazer. Aleluia! Pega a Bila, te deita com Bila, te deita aqui com Bila, gera filho nela, gera filho nela, e vai ser meu. Nós não podemos fazer qualquer coisa para ter filhos, irmãos. Você não pode corromper o altar. Ministro do Senhor, você que me ouve aqui, você que está pela internet, falo essas coisas com amor, pelo amor que eu tenho ao Senhor e à sua casa, e à sua eclésia, o seu corpo. Nós precisamos voltar para a intimidade. Não adianta um casal morar junto, viver junto. Eles precisam ter intimidade, precisam ter toque, precisam ter carícia. Não adianta você estar funcionando para Deus sem toque. Não adianta você manter a igreja linda e abençoada sem toque. Aleluia. Eu tenho sempre uma foto da minha esposa dentro da minha Bíblia, dentro da minha pasta. Mas quando eu chego em casa, eu não quero foto, não. E eu falo para você isso em muito amor e muito respeito. Quando eu chego em casa, ele assim, para tudo que ela está fazendo. Tudo. Para estar comigo. Porque não adianta nada ela deixar a casa toda arrumada, deixar minha roupa toda passadinha, arrumadinha, bonitinha, se eu não posso tocá-la, nem que seja tocá-la. Eu preciso tocá-la. A relação de Deus com a igreja é de toque. Quando Deus disse, haja, houve. Tudo Deus criou pela palavra. Mas quando Deus criou o homem, Ele não disse haja o homem, Ele disse façamos o homem. Ele disse, esse nós temos que tocar, porque a relação de Deus com o homem não é só de palavra, é de toque. Por isso que um homem não pode dirigir a sua casa só com palavra. Ele tem que dirigir a sua casa com toque. Uma mulher dirige a sua casa com toque. Toque seus filhos, toque seu cachorro, toque seu gato, toque sua tartaruga, sua calopsita. Toque, as pessoas precisam sentir você. Quando Jesus curou o leproso disse assim em Marcos 1,40, ele disse, se tu quiseres, tu bem podes curar-me. Jesus disse, eu quero. E a Bíblia diz que Jesus foi e o precisava tocar? Não, porque Jesus disse, eu quero, já estava curado. Mas Jesus não curou só a lepra do corpo, curou a solidão da alma. Quando ele abraçou o leproso, não era tocado por ninguém, todo mundo se afastava do leproso. Levíticos capítulo 13, versículo 44, diz que um leproso, para entrar na cidade, ele tinha que rasgar as roupas, tinha que soltar o cabelo e entrar gritando, imundo, 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 para todo mundo sair de perto. Quando Jesus tocou, Jesus não curou só a lepra da pele, Jesus curou a solidão, a dor da alma de viver só, sem tocar, sem ser tocado. Nós precisamos, pastores, toquem suas ovelhas. Por isso que eu abraço e beijo todo mundo. Tem gente que vem cumprimentar a gente assim, ó. Não, mas tem que cuidar, respeito. Não adianta você separar, colocar homens de um lado e mulheres de outro, para eles não se tocarem, porque a maldade não está no toque, está aqui. Você é feinho, mas você vai gerar filhos ilustres. Por favor, não faça qualquer coisa para gerar filhos. Raquel disse, me dá filhos senão eu morro, porque eu não aguento mais ver minha irmã tendo filhos e eu não. Deita aqui com o Bila.
pega, dorme comigo, me gera filho nela. E ela pegava o filho e dizia, ai meu. Quando nasceu Naftali, ela disse, agora em lutas tem lutado com a minha irmã. Deixa eu fazer um paralelo aqui com Ana. Raquel queria filhos para lutar com a sua irmã. Ana não, ela não queria filhos para lutar com Penina, ela queria filhos para dar ao céu. Ela disse, se tu me deres filho, eu te devolvo. Eu te dou de volta. Eu vou te dar filhos, eles vão trabalhar para você, eles vão estar na sua casa. Por isso que, mas é meu filho na fé. Tem que ficar aqui, é meu filho. Filhos são herança do Senhor. Não é seu. Glória a Deus. Você é só barriga de aluguel. Os filhos são herança do Senhor. Aleluia. Aí o texto que nós lemos ali embaixo. Meu Deus, a hora passa, né? O texto que nós lemos ali embaixo. Rúben vai no deserto, pega algumas mandrágoras e traz para Lia, sua mãe. Mandrágoras era uma flor que dava no deserto, irmãos. E ela era usada para adorar o Deus da fertilidade. Depois você estuda sobre mandrágoras. E se você for analisar, Raquel era idólatra. Porque quando ela vem da casa do pai, ela traz os deuses do seu pai junto. Lembra disso? Ela traz os deuses do seu pai junto, que logo em seguida depois Jacó destrói-os. As mandrágoras eram flores que eram usadas para adoração a um Deus, que eu esqueci o nome dele agora, o Deus da fertilidade. Mas você estuda sobre mandrágoras, que isso vai te levar nesse lugar. Quando o Rúben chega para dar as mandrágoras para sua mãe, Raquel vê as flores, ela apavora. Ela diz, é minha, eu preciso ser fértil. E aí ela diz para Rúben, dá essas flores para mim. Lia entra no meio e diz, que isso? Que isso? Você já me roubou o marido, agora quer me roubar as flores também? Raquel ficou tão apavorada que ela disse, hoje é o dia de Jacó dormir comigo. Se você me der as flores, aí ele dorme com você. Ela disse, tá bom. Porque Lia, ela não estava nem aí para a idolatria. Lia, ela queria intimidade com o marido. Raquel era uma igreja que trocou a intimidade pela idolatria. Pegou isso no seu espírito? Raquel representa uma igreja que trocou a intimidade do marido pela idolatria. Não, e para acabar com a história, naquele dia, quando Jacó está chegando no campo, Lia saiu ao encontro dele e disse, meu gatão, hoje você é meu. Que não, hoje eu estou com Raquel. Ele disse, não, hoje eu aluguei você pelas flores. E Jacó se deitou com Lia. E naquele dia a Bíblia diz que gerou o 5º filho, chamado Issacar. Agora, quem era Issacar? Abra comigo 1 Crônicas, capítulo 12. Primeira Crônicas, capítulo 12. Quando Davi reúne as tribos de Israel e as tribos se tornam então um reino. As tribos juntas, olha aqui para mim, tribos juntas formam o quê? O reino. Quando a Bíblia fala do reino de Deus, não adianta, tribos separadas não vai formar o reino. O que forma o reino é as tribos juntas. Por isso Deus está juntando as tribos. Que a base não é a placa da igreja, que a base não é o estatuto, que a base não é dinheiro. Deus está juntando as tribos porque Ele está formando o seu reino na terra. E Deus não fechou monopólio com nenhuma denominação, com nenhum pregador, amém? Quem não entender o reino vai ficar na
sua tribo sozinho, porque o que Deus vai fazer, Ele vai estabelecer a sua justiça no seu reino, não é em nenhuma tribo, é no seu reino. Por isso buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Olha o que diz a Bíblia, 1 Crônicas capítulo 12, que diz assim: estes foram os homens que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda banido da presença de Saul, filho de Quis, eram dos valentes que o ajudaram na guerra. E aí começa a falar de cada um. Versículo 25 diz assim, dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, versículo 26, 4.600. E vai embora. Versículo 28, Zadok, ainda sendo jovem, homem valente, trouxe da casa de seu pai 22 príncipes. Versículo 29, dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então muitos deles ainda eram fiéis à casa de Saul. E vai vindo embora. Quando chega no versículo 32, diz assim, dos filhos de Issacar, entendidos da ciência do tempo, para saber o que Israel devia fazer, 200 de seu chefe e todos os seus irmãos sobre a sua ordem. Quem era Issacar? Issacar era a tribo que entendia a ciência dos tempos, era uma tribo profética. E uma igreja profética é uma igreja que vai nascer da intimidade. É uma igreja que está trocando idolatria por intimidade. Uma igreja que não vai adorar mais ninguém, não vai adorar pregador, não vai adorar ministro, não vai adorar denominação. É uma igreja que vai voltar para a intimidade, para que Ele, na sua intimidade, coloque vida em nós. E aí nós vamos gerar filhos entendidos na ciência dos tempos. E filhos que vão saber o que Israel precisa fazer. Filhos que vão andar na profecia. E se o diabo quiser vir junto, ele tem que vir atrás. Porque nós não vamos mais andar atrás do diabo. É o diabo que vai andar atrás de nós, porque ele não tem revelação. Nós vamos voltar a ser uma igreja profética, uma igreja que anda na revelação da sua palavra. Amém, irmãos? Filhos entendidos nos tempos são filhos que nascem da intimidade. Não são filhos gerados em programas. São filhos que você senta na mesa com ele, você tem discipulado com eles, você tem escola com eles, você viaja com eles. Eles estão ali sempre presentes, batendo na mesma tecla, amém? Inculcando na cabeça desses filhos, irmãos. Lia gerou o quinto filho naquele dia. Filho Issacar fechou o ciclo. Os 5 filhos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Issacar era um filho entendido na ciência, que entendia o tempo de fazer e a forma de fazer. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Não adianta só trazer a arca para Jerusalém, tem que trazer do jeito certo, da forma correta. Aleluia. Eu espero estar sendo profético aqui nessa manhã para você. Hoje é o último café do ano. Vou dar um conselho para você, meu amigo. Não faça planos para o ano que vem. Meu projeto de vida, sabe qual vai ser o seu projeto de vida? Ouvir o que Deus está dizendo. Faça seu projeto, mas ouça o que Deus está dizendo. O meu projeto de vida para o ano que vem é entrar naquilo que Deus quer. Eu vou estabelecer aqui, eu tenho alguns projetos para mim, para o ano que vem. Mas todos eles, eu estou botando, Senhor, isso é teu? Não, então risca. Isso aqui é teu? Como é que eu sei lidar com os projetos de Deus? Porque muitos dos projetos de Deus são contra os meus projetos. Na maioria. Só se com você é diferente, comigo é assim. Eu faço um plano, eu já escrevo a lápis, porque depois eu sei que eu vou pagar. Porque esse meu jeito afoito de ser, sanguíneo, hemorrágico, pingando, às vezes eu vou na frente e Deus diz, volta. Deus diz, eu não quero sua vontade de fazer, eu quero seu entendimento de fazer a coisa certa, no lugar certo, no dia certo, coisas específicas, com pessoas específicas, em lugares específicos, em cidades específicas, para estabelecer propósitos específicos, para que daqui a 20 anos, Luiz, você não tenha que voltar para resolver coisas que você deixou para trás. Então, nesses dias, não é só ganhar almas para Jesus,
Nós precisamos gerar os filhos que estão em casa, eles precisam ser gerados na ciência dos tempos. Filhos que estão preparados na ciência dos tempos, filhos que estão aguardando. Pessoas desalinhadas, elas não conduzirão a igreja para Deus, irmãos, elas conduzirão a igreja para si. Amém? 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 O pecado dos espias que foram espiar a terra não foi adultério, não foi ganância, foi medo. Por quê? Porque não entenderam o tempo, não entenderam a forma que Deus mandou fazer. Por isso nós precisamos entender o que Deus está mandando a gente fazer nesses dias. Fazer o trajeto é tudo hoje. Não adianta só ditar a reza, tem que fazer o trajeto. Amém? Nós temos que fazer. Por isso que Eliseu, quando grudou em Elias, ele não soltou Elias. Lembra disso? E Elias disse: onde é que tu vais? Ele disse: eu vou contigo. Ele disse: mas eu vou ali em Gilgal. Ele disse: eu vou junto. Não, mas agora eu vou em Jerusalém, eu vou em Jericó, em Betel. Ele disse: eu vou junto. Eu vou em Jericó, eu também vou. Eu também vou. Estou grudado em você, eu não salto daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Então Elias, olha, o que você quer? Eu disse: eu quero porção dobrada do que você carrega. Matei os bois, queimei os carros, deixei minha casa, parei de arar a terra para seguir você. Agora eu quero porção dobrada do que você tem. Aí Elias solta uma pérola. Elias diz assim: quando tu me veres subindo, então você recebe. Você quer receber porção dobrada de alguém? Ora para ele subir, não ora para ele cair. Você não vai tomar o lugar dele. Você tem que orar para ele subir mais. E por que ele sobe mais? É que veio o touro. Quando ele subiu, a capa caiu. Por que a capa caiu? Porque a unção é para a terra, a unção não é para o céu. Elias transferiu a unção antes de subir. A unção que Deus te deu é para a terra. Então você tem que gastar ela agora. Amém? Você tem que gastar ela agora. Você percebe a diferença que Eliseu nunca transferiu a unção. Não adianta você dar o bordão para alguém se você não transferir a unção. Agora também não adianta transferir a unção sem transferir o coração. Porque Geazi tinha o bordão de Eliseu, que foi lá orar pelo menino. Botou o bordão, não deu certo. Por quê? Porque não adianta você carregar a estratégia de um ministério sem ter o coração dele. Não adianta você carregar a estratégia do ministério sem ter o coração dele. Você precisa ter o coração dele. Por isso que muitas estratégias elas não se multiplicam. Elas vão até um pedaço, dali elas voltam. Por quê? Porque a pessoa tem a estratégia, tem a forma de fazer, tem o modo de fazer, mas não entende o tempo. E nós precisamos ter filhos entendidos na ciência dos tempos, no tempo e no modo, a forma de fazer e o tempo certo de fazer. E tempo, irmãos, não tem jeito, é o tempo de Deus. Ontem nós falamos sobre isso. Não arrombem portas que ainda não foram abertas. Não arrombem, não entrem em lugares que Deus não te deu, porque Deus só promove, só sustenta o que Ele promove. Se você está tendo que se bater aí nesse lugar, não foi Deus que te colocou. Amém? Deus Ele te sustenta tudo. Ele só sustenta o que Ele promove. Ele sustentou Daniel na Babilônia porque Ele colocou Daniel na Babilônia. Ele sustentou José no Egito porque foi Ele que colocou. Deus te dá um lugar. Se Deus te deu um lugar de evidência e você não está conseguindo se manter de pé nesse lugar, sai daí. Você pegou com a sua mão, não foi Deus que te pôs. Deus só te sustenta onde Ele te promove. Aleluia. Deus só sustenta o que Ele promove. Se Ele não está sustentando, não foi Ele que promoveu. E aí é aquela coisa, você joga a semente na terra e não consegue descansar. Você tem que fazer ela produzir. E isso não é reino dos céus. Reino dos céus é Marcos 4:26. Reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente na terra e faz o quê? Vai dormir. Quando ele acorda, ele não sabe como, mas a terra produziu.
Quer saber? Você nunca vai conseguir explicar, nem para os teus filhos, nem para os teus netos, nem para os teus obreiros, para ninguém, como você está crescendo no ministério. Não, você não consegue, por mais estratégico que você seja, se você não descansar nesse lugar. Então lança a semente na terra e vai dormir, vai descansar, porque não é você que produz, é a terra por si mesmo frutifica. Amém? Primeira erva, depois, aí tem o processo. Primeira erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Tem que respeitar os processos, porque tudo que Deus faz tem processo. Amém? E aí quando chega a colheita, você acorda de manhã, está lá, dizendo, meu Deus. Por isso que você diz, eu não fiz nada para isso. E não fez mesmo, e graças a Deus que não fez. Aí não atrapalhou o processo. Cada vez que você quer ajudar Deus, você atrapalha o processo. Então lança a semente na terra e fica lá. Amém? Ora, jejua, rega. Aleluia, Deus seca, rega. Tem sol demais, cobre. Faz a tua parte, mas só a tua parte. Você nunca vai entender o que Deus está fazendo, até a gente se tornar filhos entendidos na ciência dos tempos. E aí a gente celebra. Aí quando acontece uma desgraça, a gente diz, oh meu Deus, Deus não podia. Claro que podia. Ele está no controle e você muitas vezes rejeita o processo por não entender o tempo. E por não entender o tempo, rejeita o modo. E nós temos que entender o tempo que Jesus se move. Jesus chega na festa de Canaã da Galileia e acabou o vinho. Aí a mãe dele disse, meu filho, acabou o vinho. Ele disse, o que é que eu tenho contigo, mulher? Está madura. O que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegado o meu tempo. 10 minutos depois ele diz, chegou o meu tempo, pega a água lá. Ô irmão, 10 minutos depois, meia hora que seja, 1 hora. Brigou com a mãe, não é chegado o meu tempo, que tenho eu contigo. Que você está me forçando a fazer uma coisa fora do tempo? Não deixe as pessoas forçarem você a fazer coisas fora do tempo, só para manter a evidência. Mas a festa, essa festa não é sua, é dele. Aleluia, a festa é do Senhor. Até as festas da Bíblia, diz a Bíblia que as festas são do Senhor, não são dos judeus. Cuidado com o que você ouve, pessoas fazem você derrubar portas antes do tempo. No tempo certo fica leve de carregar, você fica leve, você flutua. Que tenho eu contigo, mulher? Não é chegado o meu tempo. Não me force a fazer uma coisa que não é ainda a hora. 10 minutos depois ele disse, então pega a água lá. Mas para que fazer isso então com a coitada da mãe? Para deixar claro um princípio. Quem me move é o céu, não são as necessidades da terra. Quem me move é o céu, não são as necessidades da terra. Aleluia. Quem me move é o céu. Eu não posso quebrar princípio por causa da minha necessidade. Eu não posso quebrar princípio por causa da minha necessidade. Para manter a paz, então eu vou quebrando o princípio. Não, irmãos. Não. Ontem eu contei para... Quem não estava aqui ontem? Quem não estava ontem? Meu Deus, eu vou ter que contar de novo, Jesus. Ajuda. Ontem eu tive que quebrar um princípio. Me arrependi feio depois. Nós chegamos lá no aeroporto de Navegantes, eu e o pastor Cristiano, com 3 caixas de material e uma mala minha mala está mais pesada, e a dele. E aí eu fiz o cálculo, eu tenho o cartão da empresa aérea, e aí eu tenho uns quilos a mais, ele também não tinha o cartão, disse, não, mas daí a gente soma, eu pensei, a gente vai pagar excesso. Aí eu peguei a mala dele, que é uma mala menorzinha, disse, deixa essa tua mala no carro, vamos lá fazer o check-in, depois a gente pega no carro e entra com a tua mala com bagagem de mão. Nós enganamos. Fizemos o check-in e deu tudo certo. Essa prioridade, paguei, não precisei pagar excesso de bagagem. Depois o Cristo foi lá no carro, abriu o carro, pegou a mala dele e entramos na bagagem de mão. Como 2 sacerdotes assim, íntegros.
como dois sacerdotes que saem de casa para pregar o evangelho da verdade, puros. É claro que a bala era dele, não era minha, mas a ideia foi minha. Quando nós chegamos na esteira aqui em São Paulo para pegar a minha mala e as 3 caixas, sumiu uma caixa de material. Ninguém achava uma caixa de livro nossa. Aí eu disse: pastor, só chegou 2 caixas em sua mala, falta uma caixa. Quando ele disse falta uma caixa, na hora o Espírito Santo disse assim: eu escondi. Na hora eu comecei a rir, disse: Deus, ô Cris, Deus aprontou para a gente aqui. Ele disse: eu disse: é. Por que, pastor? Eu digo: porque nós enganamos lá no aeroporto. Não enganamos, é uma palavra talvez muito pesada. Não enganamos sim. Não enganamos mesmo. Eu disse: Deus aprontou para a gente. E Deus começou a ministrar no meu coração. Me deu a vontade de chorar. Eu só não chorei porque tinha muita gente. Me deu a vontade, se eu estivesse em casa, eu ia para o quarto. Ele disse: filho, eu estou te dando tanto recurso, estou te abençoando tanto. Por causa de R$120 você quebra princípio. Eu te dei, você tem dinheiro no bolso para pagar esse negócio, você tem cartões para pagar. Você acha que isso é levar vantagem? Você está quebrando o princípio. Ninguém soube, mas os anjos e os demônios viram. Como eu vou defender você no mundo espiritual? Como você vai chegar num lugar e expulsar demônios? E eles vão chegar diante de mim e vão dizer: mas o Luiz engana também. Como você vai chegar, levantar a mão e dizer: espíritos enganadores, em nome de Jesus? Sabe por que muitas coisas ainda funcionam nisso? Porque é no meu nome. Mas você não pode fazer isso. O lugar que você anda hoje, você não pode mais brincar com isso. Mãe, eu me arrependi tanto. Eu fui para um cantinho do aeroporto e disse: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Aí aquela justiça própria diz: o que é que eu posso fazer para retribuir isso? O Senhor disse: se arrependa. Eu fui no cantinho da esteira lá e disse: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu errei, Senhor. Eu dei um mau testemunho diante de Deus, dos homens e do meu pastor, pastor Cristiano, que é meu filho na fé, meu discípulo, que caminha comigo, que conhece a minha vida. Eu deixei um princípio errado para ele, Senhor. Me perdoa, Cristiano. Eu falei. Quando eu acabei de falar, o menino da Gol disse: já acharam a sua caixa, Senhor? Eu digo: estamos juntos. De novo o Senhor me torna virgem. De novo o Senhor me torna puro. De novo Ele purifica os nossos corações. Então, não importa você ser feio, importa o que você está gerando e de que forma você está gerando. Joga essas mandrágoras fora, irmão, e vai te deitar com o teu noivo. Entra no quarto e fecha a sua porta, e Ele que está em secreto te abençoará. Que 2017 seja para você um ano de intimidade com Deus. Que você vença as guerras no amor. Que o teu silêncio seja a tua arma de defesa e o teu sorriso seja a tua arma de ataque. Que a glória do unigênito, que a glória de Deus, que a glória do Abba pegue você e torne a gente puro e virgem de novo, e puro de novo. A virgem se alegra na dança, diz a Bíblia. Que nós sejamos puros, que Deus possa olhar para nós e dizer o que está em Provérbios 31. Mulher virtuosa. Igreja, quem achará? O seu valor muito excede os dos rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ela não lhe falta riqueza. Aleluia. Ela busca lã e linho. O que é lã? Lã é pureza. Porque ainda que meus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a lã. Ela busca linho. O que é linho? Linho é justiça. É uma igreja que o marido confia nela e a ela não lhe falta riqueza.
Aleluia, ela busca lã e linho todos os dias. Ela planta uma vinha, diz a Bíblia, e come do seu fruto. Ela não é como Jezabel, que quer roubar a vinha de Nabote. Ela planta uma vinha e come do seu fruto. Ela não é uma igreja com a influência jezabélica, que quer tomar a vinha dos outros. Meu Deus! É uma igreja pura, santa. Eu preciso ler Provérbios 31 para a gente ir embora, porque ele está falando isso aqui é para a igreja. Eu te amo, Jesus, por essa palavra. Diz assim, versículo 10: mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede aos dos rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ela não lhe falta riqueza. Qual é a riqueza de uma igreja? São coisas ou são almas? A ela não vai faltar riqueza. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias. Busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Vem maná. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha e come das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. No meio das trevas a lâmpada está acesa, meu filho. Vai lá. Estende a mão ao fuso e a palma das suas mãos pegam na roca. O que é fuso e roca? Era uma máquina de madeira que juntava lã e o linho para fazer a roupa. Ela junta pureza e justiça. Ela faz o seu vestido, a sua roupa é de pureza e de justiça, meu filho. Aleluia! Seu marido é respeitado nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Ah, meu Deus! Faz roupa de linho fino e as vende, e entrega cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ela ri-se do dia futuro. Sabe por que ela ri do dia futuro? Porque ela sabe o que ela está gerando. Ela sabe para onde está indo. Ela sabe o que ela está construindo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Abre a sua boca com sabedoria e dá instrução fiel à sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e a chamam bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas é superior. Olha aí para você, igreja Raquel. Olha aí para você, igreja Raquel, que é robusta, que pensa que não lhe falta nada. Olha o que está escrito: enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Levanta a sua mão e dá um grito de crente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Enganosa é a graça e passageira a beleza, mas a mulher que está gerando filhos legítimos, essa será louvada. Aleluia. O Senhor vai dar testemunho de você. Cara, uma coisa eu vim aqui pregar sobre Deus, outra coisa é Deus se reunir e dizer assim: tens visto meu servo Jó? Deus pregar sobre você, Deus chamar o diabo para um culto e dizer: senta aí, Satanás, eu vou te falar de um homem abençoado. Você pode imaginar você sendo o tema da mensagem de Deus? Isso é muito forte para mim, cara. Deus reúne os seus anjos e os demônios também vêm. E aí Deus diz: abra suas Bíblias comigo nesta noite. Esta noite eu quero falar de um jovem, aleluia. E começa a discorrer na sua vida. E diz: tens visto meu servo Jó? Não há homem na terra como ele. Sabe quando é que eu vou descansar? Não é quando eu fui salvo. Quando eu fui salvo eu não descansei.
Quando eu fui usado por Deus, eu não descansei. Sabe quando é que eu vou descansar? Quando eu for o tema da mensagem do meu Deus. Quando eu me tornar o esboço de Deus. Quando eu me tornar o texto que Deus gosta de ler. Ah, cara, isso é muito profundo. A teologia não pode alcançar isso. Nós não podemos com a nossa mente alcançar esse lugar. Eu fui salvo, não descansei. Eu estou sendo usado por Deus, eu não descanso enquanto não me tornar o tema da sua mensagem. Enquanto a minha vida não falar mais do que as minhas palavras. Enquanto eu não me tornar uma carta viva, uma extensão da palavra de Deus. Fica de pé comigo, pastor, cristão, homem de Deus, mulher de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: seja a igreja que você quer ter. Diga: seja a igreja que você quer ter. Seja você a igreja que você quer ter. Aleluia. Que 2017 seja um tempo de tanta intimidade para você, tanta. Que a gente solte tudo que não diz respeito à intimidade. Entra nu nesse lugar. Deixa Ele engendrar vida em você. Você vai gerar, você vai proteger, você vai cobrir, mas quem vai colocar o filho aí é Ele. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. O mistério da intimidade. Sabe que ninguém consegue explicar. Ninguém consegue explicar. Quando um casal está na intimidade e o prazer se exala. Ninguém consegue explicar esse sentimento. Ninguém consegue. Isso está acima da carne, está acima da beleza, está acima da imoralidade, está acima da prostituição. Eu sou casado há 29 anos com a LSI, irmãos. Vamos fazer 30 anos de casamento. E parece que cada ano que passa o nosso prazer aumenta. Porque nós não casamos com um pedaço de carne. Embora a carne envelhece, ainda que o homem exterior se desgaste, mas o homem interior se renova a cada manhã. O nosso prazer aumenta a cada ano. Aleluia, porque isto está acima da carne, do prazer da carne. Paulo está tentando dizer: aquele prazer que você sente com a sua mulher, com Deus. Paulo está dizendo: eu me refiro a Cristo e a igreja. Isso é um mistério, cara, que você precisa experimentar. Isso não está comparado a ser usado por Deus. Não está comparado a ganhar uma casa, um carro. Não está comparado a ganhar fama. Emerson Robson, eu chamo de Emerson Robson. Não está comparado a você ganhar as coisas de Deus. Não está comparado a você ter um grande ministério. Não está comparado àqueles segundos de prazer quando está só você e Ele colocando verdade e transferindo a vida dele para dentro de você. Aí Paulo, você entende que Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. E esse prazer que eu agora tenho na minha carne, atenho nele. Não, você precisa sair do seu lugar e vir aqui.